Para contextualizar o nascimento de Sansão, é importante lembrar que Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir uma missão em Israel, recebendo uma força extraordinária para essa tarefa. Sua história é narrada no livro dos Juízes. E mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos e, Juízes 13:1. Neste momento, o texto nos apresenta Manoá, um homem cuja esposa era estéril. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você dará à luz um filho, e esse filho será o próximo libertador de Israel. E Juízes 13:2-3. Esse evento é único, mas não raro na Bíblia, similar ao nascimento de Isaque no Antigo Testamento e de João no Novo Testamento. O menino prometido cresceria para libertar Israel do domínio filisteu. Com essa missão, veio uma condição especial, o voto de Nazireu. O anjo instruiu a esposa de Manoá a criar a criança sob esse voto, descrito em Números 6:1-5, e o Senhor disse a Moisés: Fale aos israelitas e diga-lhes: Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como Nazireu, devem abster-se de vinho e outras bebidas fermentadas, durante todo o período de seu voto de Nazireu. Não devem usar navalha na cabeça, devem deixar o cabelo crescer. Isso significava que ele não poderia beber vinho ou qualquer bebida fermentada e não poderia cortar o cabelo. Interessantemente, o anjo também aconselhou a mulher a não consumir vinho ou bebida fermentada durante a gravidez, nem comer nada impuro. Isso indicava que seu filho seria consagrado a Deus como um nazireu desde o ventre materno. Apesar da visita celestial ter sido dirigida a ela, a mulher contou tudo ao marido, que buscou confirmação e orientação do Senhor. Juízes 13:8-13. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: E ó Senhor, permita que o homem de Deus que enviaste volte a nós e nos instrua sobre como devemos cuidar do menino que nascerá. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu novamente à mulher enquanto ela estava no campo, mas Manoá não estava com ela. A mulher correu rapidamente para contar ao marido: E olha, o homem que me visitou outro dia apareceu para mim novamente. Manoá levantou-se e seguiu sua esposa. Ao encontrar o homem, Manoá perguntou: E você é o homem que falou com minha esposa? E ele respondeu: E sim, sou eu. Manoá então disse: Em que suas palavras se cumpram. Qual será o modo de vida e a missão do menino? O anjo do Senhor respondeu: Em de tudo que eu disse à mulher, ela deve tomar cuidado. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela deve observar tudo o que ordenei. Manoá, pensando que era apenas um homem enviado pelo Senhor, disse: E por favor, fique conosco enquanto preparamos um cabrito para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Em vez disso, sugeriu que oferecessem um holocausto ao Senhor. Manoá preparou a oferta queimada sobre uma rocha, conforme solicitado, e então o visitante fez algo milagroso: subiu na chama que subia ao céu. Ao testemunhar isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. Manoá ficou aterrorizado e exclamou: Certamente vamos morrer, pois vimos a Deus. Ele entendeu corretamente que o anjo do Senhor era uma manifestação de Deus. Juízes 14:19-24. Manoá então pegou o cabrito junto com a oferta de cereais e ofereceu-o sobre a rocha ao Senhor. Enquanto a chama subia em direção ao céu, o anjo do Senhor subiu junto com a chama. Ao ver isso, Manoá e sua esposa se prostraram com o rosto no chão. Quando o anjo do Senhor desapareceu, Manoá percebeu que ele realmente era o anjo do Senhor. Ele disse à sua esposa: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas sua esposa respondeu: E se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta e a oferta de cereais de nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado tais coisas neste momento. A mulher deu à luz um filho, e o chamou de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo em Maana, entre Zorá e Estaol. Manoá e sua esposa deram o nome de Sansão ao seu filho, e Deus o abençoou, fazendo com que o Espírito do Senhor começasse a agitar Sansão, preparando-o para a missão que lhe fora destinada. Embora Sansão fosse consagrado ao serviço de Deus desde o nascimento,
ele fez algumas escolhas questionáveis ao longo de sua vida, demonstrando que Deus pode usar uma pessoa apesar de suas falhas. Sansão foi para Timna, onde avistou uma jovem filisteia e decidiu que queria casar-se com ela. Seus pais tentaram dissuadi-lo, argumentando que ele deveria escolher uma esposa dentre o povo de Deus, mas eles não sabiam que o interesse de Sansão por aquela mulher era parte do plano do Senhor, que buscava um motivo para enfrentar os filisteus. Juízes 14, 1-4. E Sansão desceu a Timna e viu uma jovem filisteia. Quando voltou para casa, disse a seus pais: vi uma mulher filisteia em Timna, agora peçam-na para mim como esposa. Seus pais responderam: não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo. Por que você deve ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu: consigam-na para mim. Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava um motivo para confrontar os filisteus, que na época dominavam Israel. Durante sua jornada a Timna, onde sua noiva residia, Sansão foi atacado por um leão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, permitindo que ele rasgasse o leão com suas próprias mãos, um claro sinal de que ele tinha sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Juízes 14, 5 e 7. E Sansão desceu a Timna junto com seus pais. Quando se aproximavam dos vinhedos de Timna, um jovem leão veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e ele rasgou o leão com suas próprias mãos, como se fosse um cabrito. No entanto, ele não contou a seus pais o que havia feito. Depois, ele desceu e falou com a mulher, e ela lhe agradou. Na festa que provavelmente marcava seu noivado, Sansão propôs um enigma aos filisteus. O prêmio por resolver o enigma em uma semana seria 30 mudas de roupa. Naquela época, possuir um conjunto extra de roupas era um sinal de honra e dignidade. Inspirado pela sua recente façanha com o leão e o mel encontrado em sua carcaça, Sansão formulou o enigma: e do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e Juízes 14, 10-14. Manoá e sua esposa deram ao filho o nome de Sansão, e Deus o abençoou, fazendo com que o Espírito do Senhor começasse a agitar Sansão, preparando-o para sua missão divina. Naquela época, possuir um conjunto extra de roupas era um sinal de honra e dignidade. Inspirado pela sua recente façanha com o leão e o mel encontrado em sua carcaça, Sansão formulou o enigma: e do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e Juízes 14, 10-14. Manoá e sua esposa deram ao filho o nome de Sansão. Deus o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele, preparando-o para a missão destinada a ele. Embora consagrado, e então seu pai desceu para ver a mulher, e Sansão ofereceu um banquete, como era costume dos jovens. Quando as pessoas o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixe-me contar-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem resolver o enigma dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não puderem resolver, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Diga-nos seu enigma, responderam. Vamos ouvi-lo. Ele disse: do comedor saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram decifrar o enigma. Os filisteus ficaram furiosos e ameaçaram matar a noiva de Sansão e sua família caso ela não conseguisse obter a resposta. Amedrontada, ela chorou na frente de Sansão até que ele finalmente revelou a solução. Quando os filisteus deram a resposta correta, Sansão soube que haviam obtido a resposta através de sua noiva. Enfurecido, ele teve que pagar seu débito de 30 mudas de roupa. O Espírito do Senhor veio sobre ele e Sansão atacou 30 homens em Ascalon, matando-os e entregando suas roupas aos que resolveram o enigma. Depois disso, furioso, ele voltou para a casa de seu pai. Juízes 14, 15-19. E nos 3 dias seguintes, eles não conseguiram explicar o enigma. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: converta seu marido a explicar-nos o enigma, caso contrário, queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossos bens, não é? Então a esposa de Sansão jogou-se sobre ele, soluçando: você realmente me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não contou a resposta para mim.
Eu nem expliquei isso a meu pai ou minha mãe, ele respondeu. Então por que eu deveria explicá-lo a você? Ela chorou a seu lado durante os 7 dias da festa. Então no 7º dia ele finalmente lhe contou porque ela continuava a incomodá-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a ele: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão disse a eles: se vocês não tivessem arado com minha novilha, vocês não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens da cidade, pegou suas roupas e deu àqueles que tinham explicado o enigma. Queimando de raiva, ele voltou para a casa de seu pai. Esta história revela que Sansão, escolhido por Deus, seria um instrumento para mostrar a ira divina contra os filisteus. Ironicamente, Sansão escolheu se casar com uma filisteia, mas Deus usou essa escolha para demonstrar seu poder. Mesmo quando fazemos escolhas erradas, Deus pode redimi-las para cumprir sua vontade e propósito.